Sejam bem-vindos todas e todos a mais um programa Afrogueto Urbano, um programa feito por poetas, escritores, jornalistas, advogados, ativistas sociais, em grande parte deles todos da periferia. E hoje o programa pergunta: você sabe o que é PCD? Nossa convidada é Andréia Gomes, enfermeira. A nossa bancada, composta por Cristina Ribeiro e Júlia Lisboa. Andréia, mãe da Amanda e da Sofia, enfermeira há 20 anos, formada e forjada em uma universidade pública, militante do Sistema Único de Saúde desde sempre. Atualmente compõe na diretoria do Sindicato das Enfermeiras e Enfermeiros do Rio Grande do Sul, o SERGS, e na Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição, a ASERGS. Também milita na causa das pessoas com deficiência e é membro da Comissão Especial de Políticas Públicas de Acessibilidade e Mobilidade do Grupo Hospitalar Conceição, a CEPAM. Se identifica como uma capacitista em desconstrução e defende que a luta anticapacitista é uma luta anticapitalista. Seja bem-vinda, Andréia Gomes, enfermeira do GHC e diretora da SERGS. O que é PCD, Andréia? Então, boa noite, pessoal. Na pessoa do José, então, eu saúdo todas e todos que estão aqui, né, nessa gravação, e também quem vai nos assistir. José, eu quero pedir licença para vocês para iniciar, então, fazendo a minha audiodescrição. Tá? Quando a gente pensa, então, em acessibilidade, a gente também tem que falar sobre esse recurso, né? Então, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo comprido, pintado de ruivo, eu estou sentada numa cadeira, atrás de mim, então, tem uma parede com algumas fotos da minha filha, eu estou no quarto dela, eu uso um óculos de armação quadrada e estou usando uma blusa vermelha, que não dá para vocês verem, mas está escrito nem toda deficiência é visível. E tem o desenho de uma pessoa sentada na cadeira de rodas e a imagem também de uma outra pessoa, aparentemente, então, sem deficiência. Então, essa é a minha autodescrição. É isso que eu não sei se eu falei que eu sou uma mulher branca, né? Cis, né, também. E sou uma pessoa com deficiência. Então, é isso. A tua pergunta, José, o que é PCD? O PCD é a sigla usual, né, que ela designa, né, ele determina ali uma pessoa com deficiência. Como tu disseste, né, eu venho militando, né, nessa causa, nessa luta, né, da nossa inserção, da nossa inclusão, né, e a gente vem debatendo, então, esse tema, né, falando sobre acessibilidade, falando sobre inclusão, falando agora sobre o capacitismo, quando tu disseste ali na minha descrição que eu me coloco como uma capacitista em desconstrução, é porque o capacitismo ele é construído socialmente, né? Assim como todos os outros preconceitos, né? Assim como o racismo, assim como a LGBTfobia, assim como a misoginia. Então é mais uma forma, né, construída socialmente e que discrimina quem é diferente, né? Quem não está dentro da normatividade, né, da nossa sociedade, né? Quem é neurodiverso, né? Quem tem ali alguma diferença, né? Alguma diferença física ou diferença intelectual, né? Ou diferença auditiva que leva a uma deficiência e que depois a gente então é inserido, né, numa sociedade em que nos vê como pessoas inferiores, né? Como pessoas que está nos faltando algo, né? Então a gente discute, a gente tem discutido, né, há muito tempo, enfim, essa pauta. Então, inicialmente é isso, pessoal.
É um prazer, então, né, estar fazendo parte hoje aqui dessa roda de conversa. Eu vou fazer a minha autodescrição. Tá? Meu José Antônio, sou um homem negro, cabelo black power, os óculos multifocal, tenho um cavanhaque. A minha camisa, eu acho que ela é cinza, de vez em quando eu dou umas. Né? Com a cor eu tenho um probleminha. André, qual o percentual de trabalhadores que uma instituição tem que ter, né, pessoas com deficiência, e em concurso público, qual é a porcentagem que é destinada a estes trabalhadores? Então tá, José, Júlia e Cristina, a gente tem uma lei brasileira de cotas, né? É uma lei de 1991, né? Que então estipula ali, né? Fazendo parte das políticas afirmativas, um percentual, né? De trabalhadores com deficiência que essa instituição, essa empresa, enfim, tem que contemplar, tá? Então, se parte ali do primeiro critério, que é que toda empresa com mais de 100 trabalhadores, ela já é, então, ela já é abrangida por essa lei, tá? A partir de 100 trabalhadores, tem que ter ali os percentuais, que começa ali desde 2% e até 5%. Eu vou falar para vocês alguns dados do GHC, né, como instituição pública, né, que eu trabalho e que eu tenho mais os dados mais concretos, assim. O GHC, ele tem em torno de 10 mil trabalhadores, né, e ele teria que ter 5% desses trabalhadores e trabalhadoras com essa designação, né, de pessoas com deficiência e também com os trabalhadores reabilitados pelo INSS. Né? Quando a gente fala do mundo do trabalho, a gente tem que lembrar que é um mundo capitalista, né, do sistema capitalista que a gente vive, que adoece seus trabalhadores. E que muitos trabalhadores, então, eram pessoas sem deficiência e se tornaram pessoas com deficiência a partir, né, da sua atividade laboral. E quando acontece isso, esse trabalhador ele vai para o INSS e ele recebe a designação de reabilitado. Então, essa lei das cotas, ela protege, então, né, no sentido de se fazer essa inclusão, né, no mundo do trabalho, tanto das pessoas com deficiência, quanto também dos trabalhadores reabilitados. Então, no GHC, que nós temos hoje em torno de 10 mil trabalhadores, atualmente nós não somos nem 200 trabalhadores, que somos, então, ou pessoas com deficiência ou trabalhadores reabilitados pelo INSS. Nós somos agora 189, sendo que está mais ou menos 50%, 50% desse percentual, desse número, são de trabalhadores com deficiência que já entraram pelas cotas, como eu, né? Eu entrei pelas cotas, como PCD, como pessoa com deficiência, e também tem 190, gente, eu sou péssima de matemática, mas enfim, é 50%, 50%, está mais ou menos equivalente, né, de pessoas reabilitadas e pessoas com deficiência nessa cota. Quando a gente pensa que 10 mil trabalhadores, a gente arredondando 5%, é 500, né? Então, a gente tem mais ou menos 300 vagas que poderiam ser ocupadas por pessoas com deficiência, por trabalhadores, né? E trabalhadoras com deficiência que não conseguem acessar, então, né? E a gente faz também esse debate dentro do GHC, né? De por quê, né? Porque aí a gente não consegue atingir, né, esse mínimo, né? Quando a gente pensa que as cotas é uma estratégia, né? É uma política, né? Uma política de inserção, uma política de assegurar que nós também tenhamos acesso ao mundo do trabalho, né? E não só tenhamos acesso, como a gente possa permanecer no mundo do trabalho, né? Porque já fazendo um resgate da criação da CEPAM, que é essa comissão interna, né, do GHC, essa comissão ela nasceu dentro da Delegacia do Trabalho de Porto Alegre. Por quê? Porque os trabalhadores entravam pelo concurso no GHC e não conseguiam permanecer.
né? Não tinham as suas limitações, as suas restrições respeitadas, e acabou pedindo demissão, né? Só que aí, né, alguns, então, ali, né, indignados com essa situação, procuraram, então, seus direitos. E, a partir disso, dessas denúncias e dessa pactuação, então, do GHC enquanto instituição pública, né, com a importância que tem, né, se viu, então, sugerido, né, foi sugerido, foi pactuado, enfim, que se tivesse uma política, né, de acolhimento, uma política de acompanhamento, né, uma política ali de mediação para que esse trabalhador chegasse, né, e pudesse permanecer, tá? Então a gente tem essa lei, né, essa legislação que ela é de 1991 e ela foi regulamentada em 2006, né? Porque surge a lei, né? Eu acho que a maioria de vocês sabe, ou se não sabe, tem uma lei. Só a lei por si não quer dizer nada. Depois tem que vir a regulamentação dela, né? A lei vai ali de uma mobilização social, enfim, de uma busca de direitos, né? A regulamentação foi no decreto 5296 de 2006. Então, 9 anos depois, né, da criação da lei das cotas, veio o decreto que regulamentou. E a partir disso, então, sempre se buscando esse debate na sociedade, né, essa sensibilização e até essa obrigação, nem que seja transitória, né, de que as pessoas com deficiência também tenham direito ao trabalho. É isso, José. Eu vou dizer que hoje eu sou uma pessoa com deficiência. Né? Eu sou técnico de enfermagem concursado, aí eu tive rompimento no menisco uma vez, o menisco rompeu de novo, e a família tem um probleminha com o joelho e cartilagem. E depois de um tempo, né, que eu olhei no sistema e vi que estava ali na minha página eu com PCD. Na época eu não sabia o que era, depois eu fui pesquisar. Né? Então, uma pessoa com deficiência dentro da instituição. Alguém vai dizer, bah, mas não parece, né? Mas, como diz, né, a parte interna, quem sabe, né, somos nós. Né? O tempo, né, que eu posso ficar de pé e o tempo que eu posso ficar sentado. Eu tenho que alternar, né, na profissão que eu estou hoje, na profissão, na função que eu estou hoje, que é como auxiliar de farmácia no UBS, não posso ficar muito tempo sentado, não posso muito tempo de em pé. Então, às vezes eu tenho que transitar de um lado para o outro. Não posso, tem que evitar subir escada. Né? Essa é uma das minhas delimitações, né? Que demorou muito até para acontecer. Cristina, uma pergunta? Boa noite, tudo bom? Também vou me auto-apresentar. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, hoje estou com tranças, eu amo tranças. Eu gostaria de perguntar se autismo também é PCD. Eu sempre tive essa dúvida. Se pessoas com autismo, crianças com autismo também são PCD. Oi, Cristina. Cristina, assim, ó, a Lei Brasileira de Inclusão, então, que é outra lei, outra legislação, né, que trata, então, né, do tema, né, das pessoas com deficiência, os autistas também encontram proteção nessa lei, tá? Mas o que tem acontecido na prática, né? O que a gente sabe? O que a gente sabe é que o autismo, ele vem sendo, de uns anos para cá, muito visualizado, muito falado e muito debatido, tá? Para se fazer um diagnóstico de autismo é muito complexo, né? Eu não sei se vocês conhecem todo o processo de fazer um diagnóstico de autismo. Não é só um profissional que tem condições de fazer esse diagnóstico, como se fosse, não é só um médico, né? Entra uma equipe multiprofissional com vários testes para se fazer esse diagnóstico, tá? Os autistas, então, né? As pessoas que têm esse diagnóstico de autismo, elas são amparadas pela Lei Brasileira de Inclusão, tá? Que é a Lei Brasileira das Pessoas com Deficiência. Mas uma grande corrente
né, de organizações, de familiares, enfim, né, que falam sobre o autismo, que debatem o autismo, eles não se reconhecem como pessoas com deficiência, tá? Eu não faço parte muito desse debate, né? Eu tenho Sim, alguns elementos, então, para ter uma conversa inicial, né? E por que que existe essa linha deles não se reconhecerem? Porque dependendo ali do espectro, né? Não é nível que fala, agora me fugiu, mas do espectro autista, porque tem vários, vários níveis, né? Vários tipos de autismo, né? Tem até os chamados autismos de alta performance, como o Messi, né? O Messi é um exemplo clássico, e que, então, eles têm ali alguma questão ali comportamental, né? De comportamento, de vida em sociedade, são, né, um pouco mais tímidos, mais reservados, alguns não gostam de toque, mas, enfim, né? Talvez por causa disso, eu te confesso, assim, que eu nunca me aprofundei, né, nessa sim, questão dos autistas, mas que sim, eles são protegidos pela lei, né? Eles podem se amparar em artigos e determinações dessa lei para conseguir benefícios, enfim, né? Direitos, né? Para conseguir que alguns direitos sejam garantidos, mas eu não posso deixar de dizer que eles mesmos, né? Dependendo ali da conformação do grupo, da organização, eles inclusive não se identificam como pessoas com deficiência. Não sei sim. se eu consegui responder a tua Sim, pergunta, acho que entendi. não, né, Cristina? Porque assim, Bom, para mim para mim que milito nessa bandeira, para mim é um estranhamento muito grande, eu confesso, né? Porque acaba eu milito muito na questão dos nossos atravessamentos, né? E de que quanto mais a gente se unir, mais força a gente vai ter para lutar pelos nossos direitos. Então, sim, essas separações, assim, né? E até colocam, né, mais uma vez, a pessoa como deficiência como algo não desejável, né? Como algo a ser combatido, né? Ou, né? Uma coisa que ninguém quer. E não é essa linha que a gente trabalha e defende, né? Mas é isso, querido. tá bom, obrigada. Imagina. Júlia Lisboa? Oi, tudo bem, André? Oi, Julia, Eu tudo tô bem? aqui, são tantas coisas. Eu ia no início perguntar do capacitismo, que me fiquei bem interessado, mas assim, vamos lá. O direito ao trabalho é um direito fundamental, né? E pode ter, e acredito eu que vai ter pessoas que acabam tendo ou muito reduzida a capacidade de trabalho ou ficam sem condições de trabalhar. Então, dentro desse espectro, isso chega a ser algo assim, chega a ser um número importante de pessoas que não estão aptas, claro, que não estão aptas para o trabalho formal, assim como funciona o mercado no capitalismo, evidentemente que não, quase ninguém está pronto. Agora, assim, se a pergunta é: se precisaria de políticas públicas, penso eu, para que, porque só a iniciativa privada não tem condições de absorver esses direitos ao trabalho de forma adequada. Isso é um exagero meu ou isso tem alguma correspondência na realidade? Júlia, é bem interessante essa tua pergunta. A gente começa a pensar, que o tanto direito ao trabalho,
como direito à saúde, como direito à educação, né? São direitos humanos básicos, né? E a gente pode pensar que realmente para uma família, né, que tem ali um filho, uma filha, né, com uma deficiência, tudo se torna mais complicado, né? É, a gente vive numa situação em que o acesso a esses direitos humanos, eles são negados para grande parte da sociedade brasileira, né? Aí agora a gente imagina uma parcela que já tem então algumas complicações graves de saúde, né? E que se não forem atendidos esses direitos humanos básicos, elas não vão conseguir chegar então à vida adulta e à possibilidade de, né, adquirir uma autonomia, uma identidade através também do trabalho, né? Então, essa essa tua pergunta, eu faço ali uma digressão, né? A gente começa ali desde o momento. Vou dar um exemplo, eu tinha 8 anos quando eu tive paralisia. Até então, eu era uma criança sem deficiência, né? Os meus pais, então, puderam, né? Tinha uma condição financeira razoável na época e puderam me levar para médicos. Eu tive acesso a tratamentos, eu tive acesso a um sistema de reabilitação, né? Tanto pelo SUS, como eu tinha também acesso a alguns serviços pelo convênio, né? Pelo convênio de saúde. Mas vamos supor que eu não tivesse convênio, se eu tivesse só o SUS. Os relatos que a gente tem é que é muito difícil esse acesso, né? Muito demorado. Nós temos grandes vazios assistenciais, né? Quando a gente fala em recuperação, então, da pessoa com deficiência, em centros de reabilitação, desculpa, né? Então, tu imagina, né? Essa criança, eu ali com 8 anos, né? Eu não tinha, né, nenhuma deficiência física. Fiquei doente, né? Tive uma neuropatia. Tive síndrome de Guillain-Barré, que inclusive é considerado também uma doença rara, porque é uma doença subnotificada, uma doença não muito, que não tem muitos casos, tá? Se demorou o diagnóstico, mesmo com todo esse acesso, né, que eu tive, e eu fiquei com uma sequela bem importante, uma sequela física, né? Eu tenho diminuição de força tanto nos braços quanto nas pernas, mas é principalmente a minha marcha, né? O jeito que eu ando. Aí tu imagina se eu não tivesse tido esses acessos, eu teria ficado com muito mais sequela. E talvez hoje eu não esteja onde eu estou, né? Podendo trabalhar, ter minha autonomia, né? E principalmente estar participando de fóruns de lutas coletivas. Então, com certeza, a gente tem que avançar muito ainda, né? Na saúde, na educação, para todos, né? Inclusive para as pessoas com deficiência, né? E a questão do privado, né? Das empresas privadas não conseguirem absorver, sim, né? Dificilmente ela vai conseguir absorver. Por quê? Porque elas visam lucro, né? E elas, então, trabalham sobre a ótica do capitalismo. Então, normalmente, essas empresas, elas são obrigadas, né? Porque senão elas têm que... tem multas, tem impactações, tem acompanhamentos do Ministério do Trabalho, enfim. Mas elas querem quem? O cadeirante que ande, né? O surdo que escute, né? Ela não quer se adequar, né? Ela não quer criar um ambiente acessível, ela não quer, então, investir nisso, né? Até porque, como, mais uma vez, eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar, eu vou reforçar. A gente vive numa sociedade que nos impõe barreiras, né? As nossas deficiências, elas são ressaltadas e evidenciadas e esculachadas, por que não dizer, porque nós vivemos numa sociedade feita para pessoas sem deficiência, né? As nossas cidades são planejadas para as pessoas sem deficiência, as nossas instituições são planejadas para pessoas sem deficiência,
As nossas escolas são planejadas para pessoas sem deficiência, né? Então, se fosse o inverso, se a gente vivesse num outro tipo de configuração, né, talvez, né, a nossa inserção, a nossa acessibilidade se desse de uma forma mais natural, né? Esse para nós é o grande X da questão. Nós vivemos numa sociedade que nos torna limitados, né? Que nos torna incapazes, que nos diminui, né? Quando nós, por termos uma restrição, como o José, né? Ele tem uma restrição aí, ele tem uma limitação devido a uma deficiência adquirida, né? Ele era uma pessoa sem deficiência, ele se tornou uma pessoa com deficiência. E dependendo dos lugares onde ele vai transitar, ele não vai poder transitar, né? Se ele tiver que subir uma rampa mais forte, que não tem um corrimão, que ele possa se apoiar e garantir que ele vai subir sem risco de queda, né? Ou ele vai ter que se apoiar em alguém para subir, ou ele vai se arriscar, de repente cair e ficar pior a situação dele. Agora, se ele tivesse, se os lugares fossem construídos, se pensando nessa acessibilidade, né? A gente não estaria excluindo as pessoas, né? Não sei se eu respondi, Juliana, se é isso, se foi nessa linha aí Tu da me tua interpretação. respondeu e eu quero, viu, José? Quero pedir licença para fazer, para quebrar um pouco o protocolo, eu quero fazer uma segunda pergunta. Eu não costumo fazer, mas dessa vez eu vou querer fazer. Tu sabe que a gente tem debatido diversos temas que às vezes são correlatos ao capitalismo puramente e às vezes ao fascismo, né? Quando são pautas fascistas, a pauta de costumes, a pauta de racista, a pauta eu acredito que essa pauta capacitista é já com um pé no fascismo também. Uma vez eu assisti um seminário de um professor norte-americano, negro, e ele deu uma aula sobre o racismo e me vinha na cabeça uma coisa, quando ele dava aquela aula, me vinha uma palavra na cabeça, que era eugenia. Então, quando nós estamos debatendo, esses dias nós debatemos aqui como se comportava as emergências dos hospitais durante a pandemia, as escolhas, os critérios, quem ia para a UTI, quem não ia, os negros não iam para a UTI ia os brancos apenas, os negros não morriam na UTI porque morriam sem chegar na UTI. Então, assim, eu na minha cabeça, tu bota tudo isso aí dentro, se fosse botar dentro de um cesto, nós íamos remexer esse cesto e ia encontrar lá no fundo aquilo que os nazistas, que era o foco dos nazistas, que era a eugenia, que era fazer uma sociedade de pessoas que eles consideravam perfeitas, pessoas brancas, pessoas sem deficiência e pessoas assim com patrimônio, vencedoras, né? Isso casa também com essa ideologia dos losers e dos winners norte-americanos, que tem uma raiz muito forte no protestantismo. Então eu quero a pergunta que eu vou repetir a pergunta que eu fiz para a Cláudia. Isso faz algum sentido para ti? Ou eu estou indo longe demais? Olha, Julião, acho que faz sentido, sim. Tá, faz sentido sim, né? Quando a gente pensa em todas quando a gente pensa ali no nazismo, né? No, nas experiências, né, que são relatadas, né, que eram feitas, né, com pessoas com deficiência ou com os gêmeos e ali várias experiências ali incluía-se as pessoas com deficiência. Quando a gente pensa que
As pessoas com deficiência foram dizimadas nos campos de concentração, né? Elas não serviam para trabalhar, né? E não tinha comida, e não tinha roupa, né? E dessa eugenia aí que tu falaste, né? A gente trazendo para os nossos tempos modernos, né? Alguém fala, né, das pessoas com deficiência nas guerras, nas catástrofes, né? Quais são as rotas de fuga, né? Quais são o que é feito ali agora nessa guerra que a gente teve, essa última agora que ainda está tendo, como que foi a evacuação, né, das pessoas com deficiência? Elas foram deixadas para trás, né? Porque é nesses momentos de crise assim que a gente tira o termômetro de como que nós estamos enquanto sociedade, né? E a gente não ouve falar, né? A gente ouve até falar nada contra, eu sou super defensora dos animais, mas até dos resgates dos gatos, dos cavalos, dos cachorros já dos cachorros, né? Mas a gente não ouve falar de como é que foi, né, o plano, né, para se tirar as pessoas com deficiência, ou os idosos, enfim, nesses momentos assim, né, de guerra, né, como a gente está tendo essa guerra aí da Rússia, né, ai, não lembro agora, da Rússia e de quem mais, me fugiu agora. Eu tô ficando muito desmemoriada, vocês me desculpem. Mas concordo geral contigo. Eu acho que é Ucrânia. por aí. Ucrânia, obrigado. Eu acho que é por aí, assim, a gente abrir os olhos, né, e fazer esse debate, fazendo todas essas intersecções, viu, Juliana? Né, de que nada é por acaso, né? Ou a gente acha que alguma coisa Sim. é por acaso? Como diz, eu gosto muito, um dos meus filmes favoritos é Tropa de Elite, quando o cara lá fala assim, o sistema é F, né? Nossa, nem pode falar, né, palavrão aqui, não. Né? Então, nada é por acaso. Esse horário pode. Eu acredito que sim, que há uma, há uma estratégia de eliminação, sim, né? Nesse mundo onde o que é perfeito, né? O que é dentro ali de uma normatividade, né? É valorizado, né? É valorizado, é incentivado, né? Porque vende, porque, né, gera lucros. Acho que tem muito a ver, viu, Juliano? Acho que tem muito a ver. Okay. Para não perder um pouquinho. Obrigado, Júlia. Para não perder um pouquinho do raciocínio assim, do Julian, a poliomielite, né, eu não sei como é que estão os números dessa vacinação devido ao negacionismo. Né, ela causa paralisia. Sim. O que, né, a CEPAM, a Prefeitura e o Estado estariam futuramente, né, pensando no futuro, sobre os novos trabalhadores que provavelmente vai aumentar as pessoas com deficiência. Essa é uma pergunta. Aí eu tenho uma observação aqui do Fernando Campos, deficiente visual e jornalista. Ele diz que a mídia ainda prefere mostrar PCDs com sensacionalismo. A sociedade ainda enxerga pessoas com deficiência ou como santificada ou como quem não tem libido. O que tu acha dessa observação do Fernando Campos? Tá, vou começar ali pela questão da vacinação. É preocupante, né, José? Sobre vários aspectos, né? E um deles, com certeza, é a questão de que a poliomielite, ela deixa uma deficiência grave, né? Né, numa criança ou num adulto mesmo, né? Porque tem a poliomielite infantil, mas tem os outros tipos de neuropatias, né? Que também são vírus e que também deixam deficiência, podem também deixar deficiências, né? A CEPAM, a gente trabalha muito sobre demanda, sabe, José? A gente trabalha muito dentro das questões do GHC, né? Claro que, como é que eu vou te dizer? Vem as demandas dos usuários, que querendo ou não faz parte da sociedade, a gente então faz os nossos trabalhos, né, as nossas atividades em cima dessas demandas.
Nós já discutimos isso em reunião, mas percebemos assim que não temos condições de, de pegar essa pauta para a gente, né? A questão da vacinação, né? Não fizemos ali uma conversa sobre isso, sobre uma notícia que saiu que havia diminuído o percentual de vacinação, como diminuiu de todas as outras vacinas, né? E conversamos ali internamente, vimos que a gente não tem capacidade de atender essa demanda por enquanto, tá? A nossa comissão ela é formada por trabalhadores, igual eu, e que a gente faz esse trabalho voluntário nessa comissão. A gente está nos nossos setores, trabalhando, cumprindo a nossa carga horária, e fazemos essa atividade a mais, né? Como defensores, né? E como membros dessa comissão. Então, a gente não tem ainda, nos preocupou, né? Fizemos um debate interno, mas parou por aí sobre essa demanda de vacinação e as consequências de uma baixa vacinação da polio, tá? E também não vi nas outras organizações, ali nos outros coletivos, nos outros fóruns de debate que eu participo, ninguém levantando isso como uma preocupação eminente, assim, uma preocupação que a gente deva se movimentar muito a respeito disso. Né? Eu também participo ali do CONDEPA, né, que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, da, da Secretaria Municipal de Saúde, né? Da Secretaria, né, Municipal de Saúde. Ela não está na Secretaria Municipal, está numa outra, na Secretaria de Desenvolvimento Social, uma coisa assim. Mas realmente é um assunto que veio à tona, mas que tinha outras coisas agora. Como diz, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Né? Então, realmente, a gente não se ateve nessa questão. Nessa pergunta do colega aí que encaminhou, com certeza, né? Ainda somos vistos, evidenciados, né, na sociedade por esse viés sensacionalista, né? Onde nós nos colocamos, né? Então, as pessoas que militam, né, sobre esse assunto, sobre esse tema, militam em prol dos direitos, né, das pessoas com deficiência, onde nós expomos, então, todas essas dificuldades de acesso, desses obstáculos e o que eles nos causam, né? E a sociedade se contenta em, como é que eu vou te dizer? Ela se contenta em nos ver como coitadinhos, né? Como guerreiros, como heróis, mas não nos ajudam a nos emancipar, né? Nos momentos em que nós temos acesso, né, ou que a mídia se interessa por alguma coisa, por algum assunto ali, né, é muito nesse viés da superação, porque parece que isso traz algum conforto, né, para essa sociedade, para essas pessoas, no sentido de que eu estou contigo, você tem uma vida muito difícil e eu te apoio, né? Nas manifestações ali, né? Mas não de fato, né? Não de algo concreto. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque a gente vai nos estacionamentos onde tem vagas reservadas e quem que está lá estacionado? São os carros das pessoas sem deficiência. Né? Então, isso aí tem um exemplo bem prático de como a sociedade, né, no máximo, nos aplaudem ali, né, em algum momento em que nós somos visibilizados em algum exemplo de superação, porque é sempre superação, né? Isso é o capacitismo. Isso é o capacitismo em ação. Nós não estamos superando nada. Nós estamos fazendo o que nós podemos fazer. Não sei se vocês
conseguem perceber essa dimensão. Eu trabalhei por 8 anos numa emergência de trauma. Eu sou enfermeira emergencista. Eu não sou uma heroína por trabalhar lá. Eu não vejo nenhum mérito em alguém chegar, me bater no meu ombro e dizer assim: nossa, como você trabalha bem, né? Você tem uma deficiência e mesmo assim você consegue trabalhar na emergência, consegue fazer, né, as atribuições, ou então ouvir, por algum motivo, mas eu não te trato como uma deficiente. Isso são falas capacitistas, e são atitudes capacitistas, né, que me medem, né, que me avaliam a partir da minha deficiência. E não é isso. Eu não sou a minha deficiência. Né? A minha deficiência é uma característica minha. Como alguém tem uma característica de ter o cabelo crespo, né? O outro tem uma característica de usar um óculos. Né? Então, com certeza, o que a gente vê hoje ainda é 1000% de capacitismo. Né? Nós vivemos numa sociedade capacitista. A gente tem feito palestras no GHC, onde eu pergunto, né, você enxerga o seu capacitismo? E as pessoas no final da palestra chegam para mim e falam assim: André, eu não imaginava que era isso. Como eu me descobri racista, né? Eu me descobri racista um dia que eu estava voltando para casa, de noite, eu estava na rua e veio um rapaz negro e eu fiquei com medo. Nesse momento, eu identifiquei que eu era uma pessoa racista. Né? E eu falo que eu sou uma racista em desconstrução. Né? Da mesma forma que eu falo que eu sou uma capacitista, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, eu sou uma capacitista em desconstrução. Já pegando o gancho, José, dessa inquietação do colega, né? Nós somos vistos, é isso, né? Os nossos corpos, quando a gente está, né, ali nos mais diversos locais de socialização, como na escola, no trabalho, na rua, numa festa, os nossos corpos, eles são esquadrinhados, né, eles são expostos, né, nos olham assim, como, nossa, o que que é isso que está aqui do meu lado, né? E não lembro que eu sou uma pessoa, que eu sou uma mulher e que eu tenho as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas frustrações, a mesma sexualidade. O colega ali falou sobre libido, né? Como qualquer outra pessoa. Aí vai das pessoas quererem descobrir, né? Quererem interagir, né? Quererem estar junto, quererem viver junto, para descobrir, então, todas essas características que nós temos como qualquer outra pessoa. É isso, José? Não sei se eu viajei demais agora. Não, tá tudo certo. Apresentar aqui também Géria Barbosa, ativista social, lá da cidade de Alvorada. Também faz parte do livro 20 Poemas para Novembro, volume 1, e também está no 20 Poemas para Novembro, volume 2. Egéria Barbosa, seja bem-vinda. Gratidão. Estou feliz por estar aqui. Estava ansiosa por esse programa, nós estamos já há uns 2 meses aí esperando por ele. E eu noto que eu gostei de todas as tuas falas, achei elas muito coerentes, até porque tu fala com propriedade, né? Tu vive, né? Todas essas questões. Mas eu pude notar, assim, além do que eu já noto no meu cotidiano, na nossa rotina, a falta de respeito, né, com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu, particularmente, eu namorei um rapaz há muito tempo que ele tinha uma deficiência física nas pernas, mas eu nunca, nunca, em momento nenhum mesmo, eu vi um dia ele um homem com alguma deficiência.
que ele era uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa incrível. Ele fazia tudo, 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 tudo. Com dificuldade para se locomover, para caminhar, mas ele dirigia, ele fazia as compras, ele super proativo. Então, assim, eu tive essa experiência, assim, com esse homem, né? E ele me surpreendeu muito, marcou muito a minha vida, admiro muito ele. E eu tirei, assim, eu trouxe para a minha vida isso, essa questão, assim, de que eu achei incrível. Nossa, eu nunca consegui ver ele como uma pessoa deficiente, porque ele era, assim, ímpar, né? Mas eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm, sim, preconceitos, né? Elas são deficientes. A sociedade, ela é deficiente. Ela é deficiente de consciência, ela é deficiente de amor, né? Ela é deficiente de amparo ao próximo, né? Principalmente em pessoas que precisam, às vezes, de um cuidado maior, um respeito maior, como as vagas, por exemplo, em estacionamento, para quem é deficiente, que não respeitam. A questão dos ônibus também, eu moro em comunidade, eu vejo que são muitos poucos horários que tem, aí a pessoa, frequentemente, inclusive eu tenho uma vizinha aqui que ela tem problemas de deficiência, ela usa cadeira de rodas, e ela vive em médicos, e o marido dela está sempre auxiliando ela, e eu imagino a dificuldade dela, assim, para adequar as consultas, a rotina dela, a necessidade dela médica, né, de cuidados, com os horários dos ônibus, né, porque eles não dão a prioridade. Eu acho que tem muito que avançar, desde o direito de locomoção, para quem não tem, as libras também, né, essa inclusão deveria ser bem maior, todos os lugares, também não existe em todos os lugares, ainda não é algo assim que esteja empoderado, parece que agora que está vindo mais essa questão também para as pessoas que são surdas e mudas, né, poderem ter mais inclusão social, informação, amparo mesmo, né. Então, eu penso exatamente como tu disse, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa normal, né? Ela é uma pessoa que ela quer viver a vida, e aí a sociedade olha, ela tá numa superação, ela tá vivendo, ela tá correndo atrás, ela tá vivendo a vida dela, ela tá se desenvolvendo, porque nós, seres humanos, temos que viver em evolução. Então, a pessoa que é deficiente, para mim, ela é uma pessoa que ela, para mim, ela vive numa evolução constante, porque ela não se limita, a pessoa que não se limita. E aí também tem a questão trabalhista das pessoas com deficiências que estão trabalhando. Por que elas ganham menos? Eu soube que elas ganham menos, né? Por que elas ganham menos? Se elas desempenham o mesmo trabalho que os outros. Se elas têm limitações, igual, elas têm limitações, mas elas são trabalhadoras, elas têm que ter os direitos delas ali reservados, né? A gente não vai colocar a pessoa com deficiência num altar, não é isso, como tu disseste. Mas a gente tem que valorizar, tem que ser humano, tem que incentivar as pessoas a não terem esse tipo de preconceito. A minha mãe contava uma história de uma menina, quando ela era moça, que ela não tinha as duas pernas, né? Que ela gostava muito de ir ao baile. Então, ela sempre ia, e sempre de vestido comprido e tal, e sempre tinha alguém que tirava ela para dançar. E ela não podia, né? Porque ela não tinha como ficar de pé, né? E que ela escondia aquilo, assim, que ela sempre dava uma desculpa e tal.
ela não falava da deficiência física dela, né? Mas isso há muitos anos atrás. Hoje a gente já vê que não é assim, né? Que as pessoas estão ativas, estão proativas, estão estudando, estão se capacitando, estão palestrando, como tu estão falando, estão procurando seus direitos, né, ocupando seu espaço de fala, que eu acho que na verdade é isso. Todas as pessoas que são excluídas de alguma forma, as pessoas que se sentem desassistidas, desrespeitadas, elas têm todo o direito de ter o seu espaço de fala, de procurar cada vez mais ocupar esses espaços e falar mesmo, e debater, chamar para conversa, e é isso. Eu quero fazer uma pergunta para ti, perdão, quero fazer uma pergunta para ti, não sei se é um pouco pessoal, mas tem a ver com a nossa pauta. Eu queria saber de ti como mulher, né, como que tu vê o olhar das outras mulheres sobre ti, né, a tua experiência, assim, com as outras mulheres. Tu diz a respeito da minha deficiência? Sim, como tu disseste, que tu trabalha, daí as pessoas chegam e falam, porque, infelizmente, a sociedade ela é muito preconceituosa, e Sim, elas têm um pré-conceito daquilo. Elas nem sabem, mas elas já têm o conceito delas. sim. Né? Eu Eu vou quero eu saber. vou te Tá. Eu vou te dizer assim, ó, que eu não vejo diferença assim do olhar do tratamento, ou do olhar da mulher ou do homem como diferentes, não. Eu acho que essa construção social, né, que nós temos desde quando nós nascemos dentro das nossas casas, né, e depois onde a gente é socializado, eles, independente de ser mulher ou de ser homem, eu acho que ele enxerga a pessoa como com deficiência de um lugar de superioridade. E isso pode se manifestar das mais diversas formas. Mas a questão assim, ó, de que tem alguma diferença entre o olhar, né, das mulheres para mim ou dos homens para mim, eu acho que não tem diferença, não. Eu acho que eu nunca senti, pelo menos, eu nunca percebi. E confesso que nunca pensei sobre isso, né? Tu me fez uma pergunta que realmente nunca pensei sobre isso. Eu já passei por muitas situações de preconceito, né? De discriminação, ah, desde que eu sou criança, né? Desde a minha adolescência, minha juventude, dentro da faculdade, hoje não, né? Depois no mundo do trabalho, mas nesse enfoque, né? De que olham para mim e não me veem, né? Não veem a Andrea, né? Olham para mim e veem uma pessoa, uma deficiente, né? Não é nem uma pessoa com deficiência, porque quando a gente tenta também fazer o debate em cima dessa sigla, dessa designação, é porque até ontem nós éramos chamados de deficientes, né? Pessoa, portadoras de necessidades especiais, deficientes físicos, deficientes auditivos, e nós não somos deficientes. Nós somos uma pessoa em primeiro lugar, né? E aí depois vem essa característica que é a deficiência, essa limitação, essa restrição, né? Que não tem como negar, né? E eu não nego. Apesar de que por muito tempo eu confesso que eu neguei, né? Como uma forma de me proteger. Mas o olhar do outro sobre mim, né, como uma pessoa com deficiência, é um olhar bem perverso, né, bem cruel, assim, como diz assim, aflora eu acho que é o que há de pior na pessoa, no ser humano, né, porque na hora que querem me magoar, me humilhar, ou brigar comigo, porque estão, né, eles vêm em cima da minha deficiência primeiro, né, porque é aleijado, o que que tu quer? O
quem que tu pensa que tu né? Já vem trazendo xingamentos, assim, que machucam muito, porque, como eu te disse, a gente cresce sendo alvo desses olhares, que veem os nossos corpos como algo com defeito, né? Como algo, às vezes, monstruoso, dependendo da deficiência que tu tem, que o teu corpo, né, manifesta, né? E ou vem com essas relativizações, né? Como eu te disse, que eu já passei no meu ambiente de trabalho, né? Onde sim, eu tenho restrições, eu tenho limitações, mas que eu faço o meu trabalho como qualquer outra trabalhadora, né? Dentro das minhas restrições e dentro das minhas limitações, né? Eu nunca passo o meu plantão com nenhum paciente desassistido, né? Todos os pacientes que ficam sob minha responsabilidade, quando eu passo o plantão, eu fiz tudo o que uma trabalhadora, enfermeira sem deficiência faria. Talvez eu leve um pouco mais de tempo, né? Talvez eu tenha um processo de trabalho diferente, um processo de trabalho meu, mas o paciente ele vai receber o melhor atendimento, né? Eu sempre estudei, sempre me capacitei, sempre busquei oferecer, né, os pacientes que estavam sob os meus cuidados um trabalho de excelência, né? Porque é nisso que eu acredito, né? E não para mostrar que eu sou melhor, que eu sou uma heroína, ou que eu estou me superando. Não, não, porque é o meu trabalho, é porque o que aquela Tá pessoa que está sob os vivendo. meus cuidados merece, né? Então, não vejo essa diferenciação, Egéria, né, do olhar feminino ou masculino, né, do homem ou da mulher, sobre eu enquanto uma pessoa com deficiência. O olhar é sempre o mesmo, é de discriminação, né? Era esse o ponto Ou esse olhar que de eu queria pena, chegar. né? Ou esse olhar de pena, né? De pena Exatamente. que se traduz nessas falas, né? Nossa, mas você consegue fazer tudo isso? Nossa, aí tu fica assim, mas por quê? Aí depois tu entende, né? Porque até no primeiro momento eu te confesso que eu não, que eu não absorvo dessa forma. Aí claro que depois tu junta uma coisa com a outra, né? Porque assim, ó, eu não me vitimizo, né? Eu jamais escolhi andar por esse caminho, né? De me vitimizar e de, não, eu vou lá, eu quero fazer, eu vou lá e tento fazer. Se eu não conseguir fazer, não consegui fazer. E se eu conseguir fazer, top, né? Nunca me coloquei nesse lugar assim que muitas vezes as pessoas querem me colocar, de que eu sou inferior porque eu tenho uma deficiência. Não sei se é isso, Eugênia. Não, é isso sim. É que eu cheguei no meio do bate-papo, né? Então muita coisa eu devo ter perdido. E era exatamente isso que eu queria chegar, né? Nesse ponto da discriminação, do olhar de pena, da desinformação da Isso. sociedade mesmo, né? E daí Uhum. eu volto a dizer e quero enfatizar bem isso, assim, e reforçar, né? Que, que as pessoas com deficiência de amparo, de entendimento, de humanidade, de sensibilidade, essas sim estão deficientes, realmente limitadas, né? Estão limitadas, e achando que aquela pessoa que tem uma deficiência física está limitada e que ela está, nossa, A ideia é é como essa. tu disseste, tu está vivendo a tua vida, tu te, tu te projetou, tu foi estudar, tu te empoderou, e tu tá aí, hoje tu dá palestra, hoje tu está aqui, conversando com a gente, nos trazendo informação, trazendo o teu olhar, nos esclarecendo ainda mais, expandindo a nossa consciência, né?
E eu faço essa reflexão, assim, tiro essa reflexão hoje aqui desse programa, né? E não que eu não soubesse, mas é bom falar, né? E essas pessoas que não têm esses entendimentos, que elas têm esses preconceitos de quem ainda não foi se informar, não foi viver, não foi saber, essas sim são deficientes. São deficientes de amor, são deficientes de tudo, né? De humanidade, né? E, então, parabéns por essa tua coragem de falar, de dizer na cara da sociedade, né, que a deficiência deles, infelizmente, é uma deficiência de intelecto, né? Eu acho que essa é a pior de todas as deficiências que existem. Esta, sim, é a pior de todas, né? É quando o ser humano não consegue assimilar a vida, a diversidade da vida, né? Como tu disse ali, tu é uma mulher como qualquer outra, tu tem o teu libido, tu tem... Basta a pessoa vir e querer conhecer, participar, experimentar. E eu falei aqui, não estava programado, mas eu falei da minha experiência que eu tive com um homem que tinha uma deficiência grave, inclusive, ele passava por muitas dores, porque ele jovem, tomou um tiro na coluna, então ele teve, né, ficou com as limitações dele, mas eu nunca vi ele como pessoa deficiente, porque ele era uma pessoa que ele até me cansava. Vamos lá, vamos aqui, vamos no mercado, vamos na praça, vamos não sei aonde, vamos no show, vamos. Então, assim, é isso. Deficientes são as pessoas que têm deficiência no seu intelecto, que não sabem olhar o próximo com respeito, que não sabem respeitar uma vaga de uma pessoa que precisa ter um melhor acesso a alguns lugares, essas pessoas que constroem as ruas não pensando, né, que tem pessoas que vão ter dificuldade de se locomover, essas pessoas que não pensam, como tu disseste, é só o capitalismo, né, é a ganância. Mas seguimos fortes e firmes e com muito amor e respeito a todo ser humano que sabe respeitar, porque respeito é para quem tem. Obrigada. Pessoal, tinha aqui a agenda cultural, mas agora o nosso novo quadro é o Tá Acontecendo. Tá acontecendo a terceira parada cultural antirracista. Vidas Negras Importam. Dia 2 de setembro, a partir das 17 horas, no Boteco do Paulista. Rua Riachuelo 230, próximo ao gasômetro. Venha se somar a nós neste momento de luta através da arte. Terão vários artistas da periferia presentes nesse dia lá no Bar do Paulista. Para quem não conhece, é um bar que também sofreu a eugenia. Tinha muito samba no Bar do Paulista aos finais de semana. A gente fala de eugenia e voltamos a falar da eugenia. O samba foi para dentro do Guaíba, vamos dizer assim, aquele bar que tem lá no meio do Guaíba, na orla moderna, na orla elitizada, que tem no gasômetro. O Bar do Paulista tinha pagode todo domingo e enchia a rua. Aí proibiram o Bar do Paulista de ter samba. E agora o Bar do Paulista volta com essa atividade cultural na terceira parada de Vidas Negras Importam. Cristina, suas considerações? Eu não tenho nenhuma consideração. Só tenho poesia, se quiserem. Fica à vontade, uma consideração. Eu escolhi uma poesia que eu fiz, acho que um mês atrás, sobre a diversidade. Acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje, né? A diversidade. A diversidade existe sim, ela sofre e chora. Tem voz, olhos, ouvidos. A diversidade tem habilidades que o preconceito não deixa expor. Ela não aceita violência. Ela clama por igualdade. Ela pertence à sociedade. A diversidade exige respeito. Ser diferente é lindo, é normal. Cristina Ribeiro. Júlia, Não, quero agradecer mais uma vez participando. É uma honra aqui. Cristina Ribeiro, José Antônio, Egéria Barbosa e a nossa convidada de hoje, Andréia Gomes. A gente aprendeu muito. Só agradecer, para mim é uma honra, uma alegria, um prazer. Estamos aí.
continuaremos sempre, né, cada vez mais. Um abraço. É isso. Andréia? Opa, Andréia. Ô, José, você deu umas estrelinhas comigo aí, me chamando de Andréia. Pessoal, então, assim, eu também quero agradecer, né? A gente está falando, então, ter esse espaço para estar falando sobre esse tema, porque o que nós defendemos é isso, a naturalização da nossa existência, né? Nós não queremos a normalização, porque o que é normal, né? Quem que definiu o que é normal? Por isso que nós defendemos a naturalização da nossa existência, dos nossos corpos atípicos, dos nossos corpos neurodiversos, enfim. E eu digo assim, ó, que a deficiência, ela não é uma tragédia pessoal, ela é uma construção social e uma construção política. E nós, então, eu vou falar em primeira pessoa, porque senão aparecendo o jogador de futebol, eu me reconheço como mulher LGBTQIA+, eu me reconheço como mulher negra com deficiência, eu me reconheço como uma moradora de rua, eu me reconheço como uma pessoa privada de liberdade, eu me reconheço em todas essas lutas, né? E eu acredito que só quando nós nos reconhecermos, né, nós vamos poder vencer juntos todas as discriminações, tá? Todo esse preconceito aí dessa sociedade. Então, quando eu declaro que eu me reconheço, né, e que nós, então, né, que lutamos pelo direito das pessoas com deficiência, nós nos reconhecemos em todas essas lutas, o nosso convite é esse, né? Nos reconheçam também, né? Venham lutar junto com a gente, tá? Pelo direito das pessoas com deficiência. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Eu aprendi também muito com todos vocês aqui. Obrigadão, viu, José? Egéria Barbosa, tem uma poesia para nós? Ah, com certeza, sempre, né? Uma poeta não vive sem uma poesia. Não tem como. Essa poesia eu fiz faz muito tempo, mas eu fiz ela em agosto, olha que interessante. E eu me dei conta disso agora, porque a gente escreve uma poesia e fica lá guardadinha, né? Daí eu sabia que eu tinha essa poesia, eu vou procurar essa poesia, é essa poesia que eu vou declamar. Eu não declamei ela ainda. Essa é a primeira vez. Mas foi feita em agosto, vocês vão ver no texto. Sentimos, sentimentos, sensações. O vento e a brisa, o frio no rosto, a chuva de agosto, um abraço caloroso, gosto, paladar, delicioso, pausa para o almoço, após, sobremesa, sobremesa, me apetece o gosto doce, num beijo molhado, o entusiasmo do amor, e meu coração descompassado, a adrenalina da paixão, com o tato, procuro tocar-te, libertar-me assim. Pois sentimentos em flor estou. Minha pele entregue aos teus carinhos, calafrio e ardor. Toque-me. Quero sentir teu calor. Ver o desejo em seus olhos, ver meus olhos nos teus. E assim ser somente um amor. Se não te ouço, posso tocar-te, sentir-te. Se não te vejo, posso beijar-te com os meus lábios, ter teu sabor. Sem uma palavra, nos entendemos. Sem uma audição, nos surpreendemos. Pois o maior de todos os sentimentos é e sempre será o amor.
Se não posso caminhar, sento em meu colo, te carrego sobre rodas. Meu amor é todo prosa. E no nanismo busco também teu aconchego, teu colo, sem receio ou preconceito de me fortalecer, mas nunca, jamais, na deficiência do amor. Obrigada. Obrigada, Andréa. Gratidão por estar aqui. Quero agradecer, Andréa Gomes, a sua presença. Eu perdi pontos. E mostrar também para a sociedade, para nós, aqui os amigos, que o hospital não é só feito de médicos, é feito de enfermeiros, feito de técnicos, de pessoas deficientes, trabalhadores fortes, né, no seu psicológico, no seu físico, principalmente. E dizer que a Andréia, como foi aqui a Karine, desculpa, pessoas que defendem o SUS. Eu sou uma pessoa, eu defendo o SUS, eu defendo a classe trabalhadora. A Andréia defende a classe trabalhadora porque ela é uma diretora de uma associação dentro de um grande hospital federal. Ela faz parte de um sindicato dos enfermeiros. São pessoas assim que a sociedade tem que conhecer. Porque não basta dizer 100% SUS sem conhecer quem faz ele ser 100% SUS. Que é a pessoa como a Andréa Gomes, enfermeira e militante do SUS. Muitas vezes nós estamos lá na frente do hospital, não só do Conceição, estivemos na frente da Santa Casa, da PUC, de outras instituições hospitalares, para defender o trabalhador privado, né? Porque o servidor público, que tem vergonha na cara, está aqui uma outra representante, André, defende o trabalhador privado, né, da agressão do patrão, da agressão moral. Nós estamos aqui para isso, para mostrar que, além de trabalho, além de profissionalismo, nós somos lutadores e defensores do SUS. Porque se não fôssemos nós, André, o SUS, provavelmente ele já estaria privado. E eu estou aqui apresentando um pouquinho de cada trabalhador, Julian, para dizer que só se mantém o SUS 100% público graças a Andréa Gomes, graças a Karine, vou fazer aqui o puxadinho também graças a mim, porque se não fosse isso, o governo tinha nos entregue ao poder do capital. Parabéns, Andréa. Muito obrigado por participar do programa Afroguito Urbano. Obrigado. E não esquecendo que, mês de setembro, é o pré-lançamento do livro 20 Poemas para Novembro, ao vivo. E também teremos 2 trabalhadores que também defendem o SUS. 2 poetas. Cândido Brasil e a Sônia Meng, 2 trabalhadores do Hospital Cristo Redentor. Obrigado e até a próxima. Boa noite.